Olá pessoal, voltamos aqui e vamos falar agora da tese número 30, né? Dando continuidade aí à nossa meditação das 95 teses sobre justificação pela fé. A tese número 30. Mas antes de começarmos aqui, vamos falar com Deus. Querido Pai, amantíssimo Criador, sê conosco agora neste momento, Senhor. Sabemos que estamos trilhando um caminho de orientação, de meditação na Tua Palavra e precisamos da Tua presença ao nosso lado, através dos Teus anjos, com o Espírito Santo a nos orientar. Te agradecemos por tudo até agora e te rogamos também em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A tese número 30. Né? A tese número 30, ela tem como título: a tristeza humana é a que sentimos por haver quebrado uma lei e sermos apanhados. A tristeza de origem divina é a que experimentamos por ter quebrantado um coração e ferido o nosso melhor amigo, que é Jesus. Né? Repetindo aqui, a tese 30, a tristeza humana é a que sentimos por haver quebrado uma lei e sermos apanhados. A tristeza de origem divina é a que experimentamos por ter quebrantado um coração e ferido o nosso melhor amigo. Aí na Bíblia, o texto-chave para nós meditarmos hoje está na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que diz assim, 2 Coríntios, Novo Testamento, 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Ok? Então, a tese número 30. Bom, começando a tese número 30 aqui, já começo com uma pergunta, né? Você já dirigiu a mais de 80 por hora? Eu já dirigi a mais de uma determinada quilometragem e por conta disso acabei passando ali 1 quilômetro a mais. Era 50 km por hora, eu passei 51, né? 51 e alguma coisa. E por conta disso eu tomei uma multa, né? Tomei, se eu não me engano, foram 4 pontos na carteira, um negócio assim, e tive que pagar uma multa, não me lembro o valor. Mas já aconteceu comigo. Agora a pergunta é, você já dirigiu a mais de 80 por hora? Já foi detido na estrada e recebeu uma multa por excesso de velocidade? Detido eu não fui, mas a multa eu recebi, por conta do radar. Você ficou triste com isso? Fiquei porque eu tive que pagar a multa, né? Por que razão se entristeceu? Né? Porque eu fui pego pelo radar, né? Vamos dizer assim. Triste por ter sido apanhado? Ou triste por ter dirigido muito rápido? Já lhe disseram para dizer, sinto muito? Todos já observamos uma criança que fez algo errado e não se sente nem um pouco triste? Então a mãe ou o pai se aproxima e instrui, agora diga que sente muito. E a criança abaixa a cabeça, arrasta os pés no chão e parece totalmente desambientada. Finalmente ela resmunga, desculpe. E seu responsável não mais se incomoda com o assunto e deixa para lá. Mas a criança está realmente sentida por aquilo que ela fez? Bem, ela está sentida por ter que dizer que estava sentida.
A Bíblia fala de dois tipos de tristeza, que nós acabamos de ler aí em 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Assim, existe a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. A de um tipo é uma questão de relacionamento e a outra é limitada ao comportamento. A de um tipo transforma sua vida, a de outro tipo transforma somente os seus atos. E só temporariamente. Um tipo é essencial, o outro tipo não vale um centavo. Judas teve tristeza segundo o mundo. Entristeceu-se por ter sido apanhado. Esperou até o último minuto para certificar-se de que realmente tinha posto tudo a perder. Mas quando finalmente tornou-se evidente que Jesus não ia soltar-se e que os sacerdotes e príncipes iriam condená-lo, Judas mostrou-se arrependido. Lá no livro de Mateus, primeiro livro aí do Novo Testamento, Mateus, capítulo 27, versículo 3, diz assim: Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, aí a gente não vai ler o restante. Então, ele estava tocado de remorso, segundo Mateus 27:3. É típico da tristeza, segundo o mundo, que ela espera até ser apanhada com a mão na massa. Uma coisa é arrepender-se após ter sido demonstrada sua culpa. Outra, bem diferente, é arrepender-se mesmo antes que tenha sido acusado. Outro exemplo bíblico do tipo errado de tristeza é o caso de Caim. Ele também esperou até o último instante e então tentou até mesmo refutar a Deus. Irmão? Que irmão? Ah, o Abel. Quer dizer que esperava que eu o aguardasse? E Caim ainda diz, por acaso eu sou o guardador do meu irmão? A tristeza, segundo Deus, por outro lado, tem natureza inteiramente diversa. É entristecermos por ter ferido alguém a quem amamos. No livro O Desejado de Todas as Nações, na página 221, apresenta do seguinte modo: entristecemo-nos muitas vezes porque nossas más ações nos trazem desagradáveis consequências, mas isso não é arrependimento. A verdadeira tristeza pelo pecado é o resultado da operação do Espírito Santo. Ele revela a ingratidão da alma que menosprezou e ofendeu o Salvador, levando-nos contritos aos pés da cruz. Por todo pecado é Jesus novamente ferido, e ao olharmos aquele a quem traspassamos, choramos as transgressões que lhe trouxeram angústia. Tal pranto levará à renúncia do pecado. Isso nos leva a uma outra questão poderosa, porque o arrependimento tem que brotar como resultado de ir a Cristo. Não podemos entristecer-nos de ter ferido alguém que amamos se não amamos essa pessoa. Lembra-se de quando era pequeno e fazia algum tipo de malvadeza, aquele garoto terrível, da casa ao lado? E era de se esperar que você se sentisse por isso? Ao crescer,
aprendemos, né, esperamos, um pouco sobre o amor abrangente pela humanidade, de modo que nossa bondade se estende além do círculo dos nossos amigos imediatos. Mas é ainda verdade que quanto mais você ama alguém, mais o seu coração se despedaça quando você fere tal indivíduo. Quando aprendermos a obedecer a Jesus e a confiar no amor que Ele tem por nós, descobriremos que estamos verdadeiramente tristes quando lhe causamos tristeza. Este é o tipo de arrependimento trazido em tristeza segundo Deus, que a ninguém traz pesar. Amém? Então, a tese número 30, que nós acabamos aqui com o seguinte título: a tristeza humana é a que sentimos por haver quebrado uma lei e sermos apanhados. A tristeza de origem divina é a que experimentamos por ter quebrantado um coração e ferido nosso melhor amigo. Perdão aí pelo fundo musical aí, mas é alegria porque ela vai dar um passeio aí, né? A cadela vai dar um passeio à rua aí com a minha irmã, por isso ela estava toda empolgada. Mas repetindo aqui o título da tese 30, a tristeza humana é a que sentimos por haver quebrado uma lei e sermos apanhados. A tristeza de origem divina é a que experimentamos por ter quebrantado um coração e ferido nosso melhor amigo, que é Cristo. Amém? Lembrando sempre que através da palavra de Deus você encontre o caminho que você deve seguir. Amém? Vamos orar então, para terminarmos aqui, lembrando que terminamos aí o bloco arrependimento com a tese 27, 28, 29 e hoje com a tese número 30. Começaremos aí um novo bloco, que é o bloco falando do perdão, que vai da tese 31 até a tese número 35. Vamos orar para terminar então? Bondoso Deus, amado Pai, muito obrigado porque hoje tivemos aqui mais um ensinamento através da Tua palavra, na tese número 30, em que fala sobre a tristeza, né, pelo pecado, o verdadeiro arrependimento, né, a verdadeira tristeza, segundo a origem divina. Muito obrigado por termos aprendido aqui, Senhor. Continua conosco, continua a nos guardar com os Teus santos anjos e que o Espírito Santo continue nos dando orientação em nossa mente e em nosso coração. Te rogamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, até a próxima, fiquem com Deus, curta, deixa o like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e se inscreva aqui no canal. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.